Olá, eu sou a Aline, sou médica infectologista e trabalho num centro de referência para tratamento de pacientes com hepatites virais aqui na Grande Florianópolis e também na coordenação estadual do programa de HIV e hepatites. No meu ponto de vista, um dos principais entraves no acesso dos pacientes aos tratamentos de hepatites virais é justamente a burocracia envolvida na prescrição via CEAF. Por parte do médico, né, isso despende um certo tempo, né? Para vocês terem uma ideia, a gente precisa de pelo menos 40 minutos para prescrever um tratamento de hepatite C, né? Isso envolve, ou de hepatite B. Isso envolve a prescrição, a confecção das receitas, o preenchimento de laudos, anexar documentos, né? E por conta desse tempo grande que a gente precisa, isso sem contar a consulta propriamente dita, né, do paciente. A gente tem relatos de diversos colegas, por exemplo, que preferem não tratar, então, pacientes com hepatite C, porque não tem esse tempo disponível, né? A gente sabe que, cronicamente, as agendas médicas, especialmente na rede pública, são agendas sobrecarregadas, né? Isso não só nos centros de referência, mas na grande maioria dos serviços de atenção à saúde na rede pública, e o que acontece é que muitas vezes, por não ter esse tempo, né, o profissional prefere então não tratar esses pacientes com hepatites e esses pacientes não vão ter acesso à medicação. Um outro ponto que é muito importante, que dificulta o acesso e que, no meu ponto de vista, isso foi potencializado agora durante a pandemia, é o acesso dos pacientes aos exames necessários para entrada com a documentação via CEAF. Né? Alguns exames têm tempos mínimos que não podem superar 3 ou 6 meses, dependendo dos exames. E então o paciente tem que vir na consulta, o médico tem que solicitar o exame, o paciente tem que dar entrada nesse exame via posto de saúde, isso demora um tempo para marcar. Aí o paciente consegue fazer o exame, ele tem que voltar na consulta médica e muitas vezes isso aí já passou o tempo que o exame tinha validade. Então ele chega na consulta e o exame já está vencido. Isso a gente viu com uma frequência bastante grande agora durante a pandemia. Isso já acontecia anteriormente e piorou. Então aquele paciente que poderia ser tratado, né, poderia ter seu tratamento em mãos em um curto período de tempo, acaba postergando, né, e muitas vezes esses pacientes se perdem, né, eles têm dificuldade de acessar o serviço e acabam desistindo de buscar pelo tratamento, né. A gente, eu lembro aqui que a gente existe um plano, né, para eliminação das hepatites virais como um problema de saúde pública aqui no Brasil até 2030, né? O Brasil é signatário desse documento e a gente tem que então envolver todos os esforços para facilitar o acesso, para que o paciente tenha o medicamento mais rapidamente na sua mão, né? A gente vê isso muito claramente, por exemplo, com o HIV, né? Onde o paciente muitas vezes ele é diagnosticado, né, com a infecção e às vezes dentro de poucos dias ou até no mesmo dia ele já está com o seu medicamento em mãos, né? Porque basta uma prescrição. E o paciente consegue isso nas farmácias de referência, né, para esse tipo de tratamento. O que a gente entende que facilitaria muito se fosse semelhante com as hepatites, né, com a implantação do Ciclone Hepatites, né, o paciente então já teria o seu medicamento dispensado no mesmo dia da prescrição. Isso sem dúvida facilitaria o acesso e faria com que a gente tivesse um passo mais próximo de conseguir eliminar as hepatites virais como um problema de saúde pública aqui no nosso meio. Eu me chamo Eduardo Campos de Oliveira, eu sou médico infectologista
e atendo pessoas portadoras do vírus da hepatite B e C, além do HIV e infectologia em geral. Eu considero que nesses mais de 30 anos de formado, o avanço que nós tivemos na terapia para o tratamento da hepatite C, uma das coisas mais espetaculares que nós podemos encontrar na moderna medicina e na farmacologia. O desenvolvimento dessas novas moléculas são um exemplo de como a ciência avançou e avança, e cada vez mais rápido, ou mais rapidamente, para obtermos o sucesso em diagnósticos e tratamentos de doenças que até há pouco tempo atrás a gente considerava como incuráveis ou de tratamento muito difícil ou muito doloroso. O tratamento da hepatite C até há pouco era feito com ribavirina e interferon, depois interferon pegilado. Era um tratamento muito ruim, um tratamento muito cheio de efeitos adversos. Os pacientes muitas vezes tinham muito temor em fazer esse tratamento, assim como nós profissionais também tínhamos muita dificuldade de, inclusive, aceitar pacientes com esse diagnóstico para propor tratamentos, uma vez que sabíamos o que viria pela frente com os efeitos adversos. Então, hoje, com essas novas moléculas, nós temos realmente obtido sucessos extraordinários na terapia da hepatite C e com taxas de curas elevadíssimas. Isso é realmente espetacular. Eu acho que o avanço que nós conseguimos ter nessa nova proposta de terapia deveria ser, ou deve ser, acompanhada de um avanço também nos processos burocráticos relacionados à liberação desses fármacos. Sabemos, pelo menos eu tenho perfeita consciência da importância que devemos ter em relação à perfeita indicação dessas terapias, devemos ter completa consciência e saber técnico em relação às dosagens, ao tempo de tratamento e aos melhores fármacos para os nossos pacientes, uma vez que isso também influi na questão relacionada aos custos da aquisição desses medicamentos. Medicamentos modernos, novos e de custo muito elevado. Então temos que valorizar isso, é claro. Mas eu acredito que, uma vez o profissional sendo habilitado para tratar esses pacientes, ele terá uma perfeita noção do que indicar, quando indicar, na dose adequada, no tempo adequado. Uma vez reconhecendo isso, eu acho que temos que modernizar os nossos processos. A forma como nós estamos lidando hoje ainda em todo o país, ou quase todo o país, com um número muito grande de documentos que precisam ser preenchidos, um número imenso de exames que têm que ser atualizados regularmente num sistema público de saúde, onde sabemos da imensa dificuldade que é para alguns pacientes realizar até um simples hemograma. Imagine a repetição contínua desses exames, uma vez que se atrasa para marcação de consultas e atrasa na realização dos exames, os exames vencem, o prazo de validade é curto, temos que repetir os exames, e aí quando o paciente consegue repetir, ele não consegue a vaga para consultar, eles vencem novamente. Então, nós lidamos com uma série de coisas que vão muito além do conhecimento científico. Nós lidamos com uma situação do sistema de saúde que lida com, onde nós temos medicamentos altamente modernos e eficazes para curar o vírus da hepatite C, ao mesmo tempo que a gente não consegue fazer um hemograma, prova de função hepática em tempo hábil. Então, essa distorção da nossa rede, do nosso sistema, precisa ser minimizada. Eu acho que um dos avanços seria realmente desburocratizar o máximo possível a solicitação do tratamento por parte desses profissionais habilitados, capacitados, inclusive para facilitar a vida desses pacientes, que muitas vezes não têm recurso para as idas e vindas, uma vez que os exames já venceram, ou que o documento está faltando um X, ou uma assinatura que não ficou legível, ou um carimbo, etc, etc. Então, eu entendo que os processos eles são importantes, são necessários do ponto de vista legal, né? Nós temos regras que precisam ser respeitadas, mas eu acho que a transferência do componente farmacêutico
das hepatites virais, em especial a hepatite C, vai trazer para profissionais médicos e os pacientes que precisam dessa terapia a facilitação de todo esse trâmite, de todo esse processo, agilizando o tratamento e visando, obviamente, no final das contas, a cura e o alcance do que nós pretendemos, que é a eliminação da hepatite C crônica como um problema de saúde pública no Brasil e em escala global. Precisamos ter a noção de que procedimentos cada vez menos burocráticos devem acompanhar esses avanços tecnológicos em relação a esses medicamentos. Guardadas as devidas proporções, a questão relacionada ao custo desse tratamento, a necessidade de um tratamento altamente potente, a um paciente altamente aderente a esse tratamento, reconhecendo isso tudo, eu acho que a mudança do componente farmacêutico vai ser muito importante para a obtenção desses melhores resultados no nosso país.